Dia, tudo bem, gente? Como combinado, sempre que eu tenho uma supervisão, abro aqui a câmera, converso com vocês, falo como foi a supervisão. E vale lembrar que, assim, isso aqui são coisas do Aquiles, a supervisão é sobre o desenvolvimento dele. Mas, às vezes, o que serve para ele, algumas dicas que eu dou aqui, pode servir para você também. É, Salientar que assim, gente, supervisão é uma coisa cara. Por isso, e eu faço toda semana supervisão. Normalmente as crianças passam por supervisões assim a cada 3 meses, porque é caro. Só que eu tenho a oportunidade de fazer toda semana e com isso eu vejo a necessidade de passar para vocês essas informações. Justamente porque eu sei dessa dificuldade que a maioria tem. Então, gente, primeira coisa, antes de entrar na parte mais técnica da coisa, para a gente conseguir fazer um programa para criança, primeiro a gente tem que avaliar. A primeira coisa, para a gente saber como a gente vai desenvolver isso daí, a gente tem que avaliar, a gente tem que ver em que ponto a criança está. E existem vários instrumentos que a gente faz para avaliação de repertório. Tem o VB-MAP, tem o Ables, enfim, tem vários. Normalmente uso o Ables, perdão. O VB-MAP é bem difícil de usar, gente. Não que o Ables seja fácil, mas eu uso o Ables porque o Ables, ele dá uma noção mais de como a gente vai fazer essa intervenção. Ele é bom para fazer programas para criança, então acaba que eu fico usando. E como é que a gente faz, né? Eu pego um eixo, que assim, ele é dividido em eixos, porque o que acontece? Quando a gente fala sobre comunicação, a comunicação é muito ampla, ela exige várias habilidades. Então, cada grupo de habilidade é dividido num eixo. Então, a gente tem um eixo da imitação, a gente tem um eixo de linguagem receptiva, a gente tem um eixo de performance visual, porque eu já fiz várias lives sobre isso, sobre performance visual com vocês. Que mais? Efetividade do reforçador, mando, imitação vocal, intraverbal. Então a gente vai pegando todos esses eixos. E tem muitos mais eixos aí relacionados que eu não vou entrar em detalhe aqui. Então, por exemplo, você tem que avaliar a criança e você vai pegar um desses eixos. Vamos lá pegar o de linguagem receptiva, que é o que eu vou conversar com vocês. Eu vou começar de trás para frente falando sobre isso. Vamos lá para linguagem receptiva. Com 2 anos, é esperado que a criança, você chama o nome da criança, você chama, João, aí você chama o nome, com uma distância de 1 metro, por exemplo, e a criança responde. A criança responde. Às vezes precisa de alguma ajuda para responder, mas responde lá 80% do tempo. Aí, ok. A gente marca lá que com 2 anos a criança já está respondendo 80% do tempo. Vamos lá para a segunda etapa. Seguir instruções para fazer uma ação divertida dentro de um contexto. Então você chama lá, vamos pular na cama elástica, pula. Você chama a criança e fala, pula. Aí a criança vai lá e pula e se diverte, enfim. É esperado que com 2 anos de idade você coloque 3 atividades sem dar nenhuma ajuda, só dando comando, sabe? Você fala pula, fala e eu balanço, enfim, são vários exemplos, vários comandos com 2 anos de idade, esperado que a criança faça 3 atividades sem ajuda, só você dando o comando. Isso faz parte da linguagem receptiva. Vamos para mais um aqui. Seguir instruções para olhar para o item reforçador. O que é isso? Por exemplo, você está aqui com... Deixa eu pegar aqui. Com a girafa. Nossa, nome difícil, né? Girafa. Mas tá, você chega e tá com a girafa. Aí você, girafa. Aí você traz aqui, girafa. A criança olha pra girafa. Então, assim, com 2 anos, é esperado que a criança olhe em qualquer posição, em cima, embaixo, direita, esquerda, dentro de 3 segundos. Quando você fala girafa, a criança já vai e olha a girafa. Então, isso daqui é esperado com 2 anos, que sigam instruções para olhar o item reforçador. Seguindo isso daí, né? Ainda dentro dos 2 anos. Eu tô indo passo a passo, né? A gente vai fazendo esse checklist. Seguir instruções para tocar em um item reforçador em várias posições. Então, nesse momento, no primeiro era para olhar. Nesse segundo momento, é para pegar. Então, você está segurando o item desejado em várias posições e o aluno tem que chegar próximo ou tocar de acordo com a instrução. Então, assim, pega na cabeça,
pega na patinha, e assim você vai seguindo. Então, é exatamente isso que você tem que ir pedindo para a criança. Você vai seguindo, a criança tem que seguir as instruções. Com 2 anos, prontamente, tem que tocar em qualquer posição dentro de 3 segundos. Vocês estão vendo que o tempo todo eu estou falando de tempo. O tempo todo eu estou entrando com tempo. Porque quando a gente está fazendo essa medida, ela tem que ocorrer, esse comportamento, ele tem que ocorrer dentro um tempo esperado. E eu vou entrar mais profundamente ainda nessa live sobre essa questão do tempo. Então tá, a gente chegou no C4, C5, seguir instruções para tocar um item familiar em várias posições. Então, por exemplo, uma caneta segurando em cima, segurando do lado, é a mesma coisa em 3 segundos, também é esperado isso com 2 anos. Então, a gente vai parar aqui no C5, porque a gente sabe que, assim, tem muitas... O Aquiles mesmo, ele enrosca nessas atividades e a gente vai trabalhar justamente isso com ele. Meu Deus do céu, tô fazendo uma besteira aqui homérica. Rapidinho, gente, que eu fiz uma besteira aqui no relatório de supervisão do Aquiles. Ai. Pronto. Deixa eu tirar até meu teclado daqui, que o relatório dele tá aberto. Então, gente, o que acontece? Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que tudo isso daqui que eu falei para vocês tem que ocorrer num certo tempo. Na hora que você vai estar medindo ali com sua criança e acompanhando se ela está respondendo ou não essas atividades, a gente tem que fazer isso numa quantidade de vezes. Então, assim, é esperado que faça 80% do tempo. Então, você foi e fez esse teste 10 vezes durante o dia. Não precisa fazer seguidão, nem deve fazer seguidão esse tipo de linguagem receptiva, porque a gente está dando função a isso, né? A gente quer que seja funcional para a criança. Então, num período de um dia, você fez essas solicitações para a criança. E ela respondeu lá numa porcentagem. Só que você vai ter que contar esse tempo para fazer essa solicitação. Então, assim, você vai fazer contagem do tempo para você ver a frequência como essa criança está fazendo. Então, vamos lá. Como eu venho falando para vocês chegaram aqui no tempo, né? E foram perguntando, verificando esses comportamentos, né, da criança. Digamos que a bolinha seja a linguagem receptiva e você está testando chamando o nome da criança. Você chamou, ô João, João. Aí você foi, marcou, ok. Aí em outro momento, João, você foi e marcou. Enfim, você vai marcando. E isso daqui vai dar uma frequência, a gente vai transformar do tempo para frequência. Por quê? É muito difícil a gente enxergar esses dados no campo da frequência, no campo do tempo. Eles ficam muito espaçados, por isso que a gente passa para o campo da frequência, para a gente analisar a magnitude desses dados. Ok. Muito técnica, né, Dani? Então vamos logo para a parte prática. Analisado isso, quando a gente vê a frequência desses comportamentos, a gente verifica se a criança atingiu a meta esperada ou não. Então, assim, se ela fez esse comportamento pelo menos 80% do tempo, quer dizer que ela atingiu essa meta esperada. Se ela fez lá 20% do tempo, ela não pontuou. Se ela fez, se ela não marcou nesse tempo que você ficou solicitando, não marcou nada, então, enfim, ainda não vai estar registrado aqui. Mas agora, digamos que fora desse período que você estava ali registrando esses dados e você, por acaso, chamou, não, esse material é o Wables, esse daí é o Wables, não é autoria minha, isso daí não é autoria minha. Enfim, isso daí tem nos sites para comprar. Se você chamou a criança de forma espaçada, em outro momento do dia, que não estava avaliando, você não estava avaliando a criança nesse momento, e você chama a criança e ela responde. Infelizmente, gente, não vai contar aqui nesses dados. Não vai, porque você delimitou. Quando a gente vai trabalhar com uma coisa que tem base científica, assim, a gente tem que delimitar o tempo que a gente está coletando os dados. A gente está delimitando o momento que a gente está delimitando esses dados e a frequência. A cada 1 hora eu vou chamar a criança para ver se ela responde. E, lógico, vou estar com um reforçador, enfim, você vai estar de forma estratégica fazendo isso.
Se a criança, nesse momento, ela não estiver fazendo isso, e ela fizer em outro momento que você não está medindo, você não vai estar enxergando esses dados. E o que acontece, gente? Vamos lá, para uma coisa bem técnica que eu vou entrar aqui com vocês. Eu acabei de falar para vocês que aqui a gente está enxergando no tempo. Quando a gente passa esses dados do tempo para a frequência, a gente vai analisar isso daqui, essa amplitude. E sabe o que significa amplitude? Amplitude é o espectro. Espectro é amplitude. Pronto, é isso. Isso daqui é um espectro desse comportamento. É um espectro do comportamento da linguagem receptiva da criança olhar. Olha que coisa específica. Isso daqui, só isso daqui é um espectro. Aí depois você vai ter um espectro, sei lá, de um outro comportamento, de imitação. E assim a gente vai juntando todos esses espectros de comportamento para enxergar o repertório da criança. Cada comportamento vai ter o seu espectro. Ok? Então, assim, isso é muito importante que a gente tenha esse conhecimento. Eu sou, para quem não sabe, eu sou engenheira. Eu estudei durante anos e anos dados, sinais. Eu trabalho com sinais. E em sinais, a gente não enxerga sinais no campo do tempo, a gente enxerga sinais no campo da frequência. Porque é muito difícil enxergar no campo do tempo. A gente vai olhar dados espaços, assim. Por isso que a gente tem que passar. E a mesma coisa vale para o comportamento. Porque o comportamento é um dado discreto, ele não é um dado contínuo. A gente manifesta um comportamento. A gente foi e fez um comportamento. Tipo, eu coloquei a mão na minha cabeça. Bom, digamos que você que tá aí, coloque a mão na cabeça e eu faço igual. Aí eu coloquei a mão na cabeça igual. Ah, eu fiz agora, mas eu não passo o dia inteiro assim, né, gente? Aí você fica fazendo e eu fico atrás. Não, não é isso. A gente manifesta, a gente se comporta de forma discreta no tempo. Então aconteceu esse comportamento e pronto. Aí depois eu me comporto de outra maneira. Eu faço outra coisa. E assim faz. A gente vai tendo um conjunto de comportamentos o tempo todo no tempo, durante o tempo, mas todos esses comportamentos acontecem de forma isolada. Então, por isso a gente fala que os dados são discretos e por isso que é muito difícil a gente enxergar durante o tempo e a gente usa isso na frequência. Só que cada comportamento vai ter o seu espectro. Aí vem a questão. Um comportamento, você vai estar medindo ele durante um certo período de tempo. Então, assim, você vai conseguir esse espectro, ele vai estar sendo medido. Você vai estar, durante um tempo delimitado, você vai estar enxergando ele. Então, ele vai ter essa amplitude, porque você delimitou isso daqui, ele vai ter essa amplitude. E se ele acontece fora desse tempo, você não vai conseguir enxergar. Então, ele pode existir esse comportamento, mas você não está conseguindo registrar ele. Quer dizer que a criança não saiba fazer? Quer dizer que a frequência desse comportamento é muito baixa, a gente precisa aumentar. Então, gente, isso tudo é porque está tendo um burburinho sobre essa questão de sair do espectro, 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 espectro. E o termo espectro, ele está sendo usado de forma muito equivocada. Espectro é amplitude. Amplitude do quê? De um sinal, de um dado. Então, assim, é isso. Não tem o que a gente discutir mais sobre isso. Espectro é isso. Espectro, quando a gente fala o transtorno do espectro autista, a palavra central é transtorno e não espectro. Espectro é simplesmente você transformar um dado que é do domínio do tempo para a frequência. É isso, gente. Aí, a discussão central que a gente tem é o momento que um comportamento que você está transformando do domínio do tempo para a frequência, se esse comportamento está passando transtorno, né, para essa criança, se a criança, o indivíduo, está sofrendo com esse comportamento ou não, se pode, se é importante a criança desenvolver, o indivíduo desenvolver essa habilidade ou não, porque a frequência está muito baixa desse comportamento. É isso. Então, o que acontece? O que vem e transforma? Vamos lá, transtorno do espectro autista. Se esses comportamentos ou a falta desses comportamentos causam transtorno, isso é uma coisa ruim.
transtorno, vamos lá, o espectro, autista. Para estar dentro do transtorno para estar dentro do transtorno do espectro autista, existe um cerne que está ali no DSM de comportamentos, uma questão central que está escrita ali, enfim, que qualifica, que delimita o que é o autismo. Então, gente, um conjunto de comportamentos que caracteriza o autismo. Então, assim, é isso. Eu não vou me aprofundar muito mais nisso, porque a gente tem muito mais o que conversar. Mas, infelizmente, eu tô vendo uma conversa sobre esse negócio de sair do espectro, estar no espectro, que tá se perdendo, sendo que o foco mesmo é a gente falar sobre o que está causando transtorno para esse indivíduo. Ok. Vamos lá para o que interessa mesmo, né, gente? Sobre linguagem receptiva e a questão naturalística. É muito importante quando a gente vai fazer um treino de linguagem receptiva que seja feito de forma mais não natural, naturalística no jeito de falar assim, aproveitando oportunidades. Por isso os pais têm que estar muito treinados em relação a isso. Então, por exemplo, quando você vai ficar chamando o próprio nome, se você ficar fazendo isso num set terapêutico, o tempo todo querendo chamar a criança pelo nome, isso daí só se torna um pouco aversivo e sem motivo, né? Por isso que é muito importante os pais estarem treinados nisso. Então, assim, vamos agora para uma atividade prática de chamar a criança pelo próprio nome. Você, por exemplo, vai criar oportunidades. Deixa eu só aumentar o ar-condicionado aqui, porque tá muito frio. Você, como mãe, como pai, você vai criar oportunidades de trabalhar essa questão de chamar a criança pelo próprio nome, que é a primeira etapa. Então, por exemplo, você pegou um brinquedo que a criança gosta, mas você tem que fazer isso, quando eu falo que é naturalística, não quer dizer que você está fazendo de forma, tem que ter uma estrutura, você tem que ter uma medição. Então, você foi lá de manhã, você combinou com você mesma que uma vez a cada hora do dia, então você tem ali 10 horas para trabalhar isso, ou você pode deixar a cada meia hora, você vai colocar um alarme no seu reloginho, você vai estar ali com o reforçador da criança, alguma coisa que ela goste muito, e, por exemplo, digamos, eu vou chamar o Aquiles. Aquiles! Aí eu puxo, eu já posso até aproveitar para ele olhar para mim, né? Aquiles! Aí ele foi, se manifestou, entreguei. Entreguei e pronto. Eu já tô ganhando aí a parte da linguagem receptiva e outra. Não adianta eu estar, se eu sei que minha criança não vai responder, se eu estiver no outro canto da sala, ele não vai me responder. Se ele tiver com a TV ligada, ele não vai responder. Então tem que estar no momento propício. Então você vai ter que eliminar os outros estímulos. Digamos um momento que você desligou a televisão, tá o ambiente calmo, tranquilo, você vai estar perto dessa criança. Aquiles! Eu vou chamar de Aquiles, né? Você chama do nome da sua criança. Aí entrega o reforçador, deixa a criança brincar, babá não deixa também, tenta revezar ali com outras coisas, pegou o reforçador, guardou. Aí em outro momento, você vê que a criança quer mamar, ela tá querendo uma mamadeira. Aí, Aquiles, aí a criança foi, olhou, entregou o mamar. Então a gente vai trabalhando a linguagem receptiva no ambiente natural para que aumente a frequência. Qual é o ponto importante que todos os pais têm que ter? Para ser aba, a gente tem que fazer registro. Aba é ciência. Ciência só faz em cima de dado. A gente tem que estar registrando isso daí. Então, você vai colocar no papelzinho no meu site, www.danielafreitas.com. Vocês acham tanto o para imprimir, que eu tenho para imprimir para vocês registrarem, ou vocês registrem nas planilhas. Eu tenho uma porção de planilhas maravilhosas que já geram gráficos para vocês, onde você vai lá e registrar, ok, meu filho fez, precisou de algum nível de ajuda? Eu precisei dar algum nível de ajuda? Ou ele fez de forma independente? Então você vai registrando. Se a frequência, gente, tenha em mente, se sua criança precisou durante mais de 3 dias, em 3 dias ela não diminuiu o nível de ajuda, ela precisou de uma ajuda total, tipo você trazendo, você indo para frente, quando você fala sobre linguagem receptiva, o nível de ajuda não tá naquele negócio de pegar a cara da criança, não, você vai ali trazer o olhar dela
para próximo de onde você está. Então, você vai se aproximar. Isso já é um nível de ajuda. Você vai chegar bem próximo da criança e Aquiles, você vai trazendo para o foco atencional dela cada vez isso mais intenso. Então, assim, você vai definir ali qual vai ser essa questão. O nível de ajuda para o meu filho, quando ele precisa de ajuda total, é quando eu estou na frente dele, ele me olhando, e eu falo, Aquiles, aí entrego o negócio. Então, assim, tem essa questão também da gente definir o que são os níveis de ajuda, né? Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui se eu tenho mais alguma coisa para falar. Tá, então a gente falou aqui sobre esse passo C1. O passo... Tem uma mistura entre o C1 e o C3, né? Que é justamente isso que eu falei para vocês, que é dar o reforçador junto com chamar o nome. Então você já está matando 2 passos ao mesmo tempo. E agora vem uma coisa bem bacana, que é o passo C5. Que é o seguinte, o C5, como eu falei para vocês, é seguir instruções para tocar em um item familiar em várias posições. Será que eu tô falando certo? Cadê? Sim, fazer a mesma posição, né? Cadê? Então, é o seguinte, não é o C3, eu tô falando errado, é o C3, ações diferentes com o mesmo objeto. Tá, ações diferentes com o mesmo objeto, perdão, gente, que é o C5. Então, por exemplo, vamos lá pegar a cama elástica. Tem a cama elástica da criança, mas pode ser qualquer outra coisa, ou enfim, na cama. E, por exemplo, a criança na cama elástica, o movimento esperado é que ela pule. Mas se você falar senta, então assim, na cama elástica ela pode pular, ela pode sentar, então vocês vão revezando isso daí. E você tem que escolher muito bem no momento que você usa o verbo e no momento que você vai usar o substantivo. O que acontece? Se você tá com um objeto que só tem uma ação, que você só tem um objeto ali, então a cama elástica, você vai falar pula ou senta. Então você vai estar usando verbos. O nosso objetivo aí é ampliar o repertório da nossa criança de ações. Os verbos são muito importantes, eles são a base. Normalmente a gente começa por aí. Mas tem uma atividade que é muito interessante, é você colocar um objeto concorrente, que a gente chama de S-, e a gente vai dar o S+ ali. Então, digamos que dentro desse potinho daqui, eu coloque um M&M's pro Aquiles. E do lado eu coloco uma girafa. Nesse momento, a gente está com 2 objetos. Então, assim, digamos que aqui ele tem que abrir para conseguir pegar o M&M. Nossa, tá difícil de abrir isso. Tem que abrir para pegar o M&M. E aqui eu coloco a girafa. Nesse momento, eu vou falar, digamos que isso aqui seja um pote e aqui tá a girafa. Eu chego, pote. Porque se você falar abre o pote, talvez sejam tantas palavras que estejam concorrendo. Então você fala pote. Aí ele vai pegar o pote, abrir o pote, ele já vai estar vendo o reforçador aqui, o M&M, vai pegar e vai comer. E com isso ele vai associando, pote é onde tá a coisa legal que eu quero. Então vai fazendo esse pareamento. Quando tá com 2 objetos. Se tivesse o objeto só o pote aqui, eu ia falar abre. Abre, aí ele abre. Então, vocês podem trabalhar essas 2 coisas. Talvez vocês tenham que começar só com o abre. Abre. Aí, ok. E outra, gente, vamos voltar lá para a questão. Registro. Por quê? Vocês vão ter que fazer, não... Quando a criança é muito pequenininha, 10 tentativas, gente, é demais. Começa com 5 tentativas e vai registrando. No início, talvez sua criança precise de ajuda total. Você falou, abre. E a criança, aí você vai dar ajuda, pegar a mãozinha, fazer abrir. Aí ela vai olhar aqui, o reforçador. Ou, no caso, vai ser o M&M, ou enfim, um biscoitinho. Ou um bichinho que ela goste. Enfim, você sabe os reforçadores da sua criança. Se você não sabe sobre reforçador, entra no meu site, pegue o mini guia de reforçadores. Aí foi lá, pegou o reforçador, fechou. Aí espera mais um pouquinho, abre. Aí a criança faz de novo, faz 5 vezes. Criança completou 80% de acerto, 90% de acerto, vamos passar para a próxima etapa. Colocar os 2 junto. Pote. Aí pega o pote. E assim a gente vai fazendo essa escadinha de ampliar. Olha aí, já tem, só nisso daqui eu já estou mostrando 2 programas que pode ser feito logo de forma sucessiva.
Mais uma questão. Agora a gente vai sair da linguagem receptiva e nós vamos para a imitação, gente. Imitar é muito importante. A imitação motora, a gente fica naquela ânsia da gente começar logo com as imitações orofaciais, né? A gente fica muito ansioso com a imitação, com a vocalização, imitação vocal. Só que quando a gente começa, quando a criança ela tá muito emperrada nessa questão da imitação vocal, da imitação orofacial, a gente tem que trabalhar de forma bem intensa a parte de imitação motora. E eu já fiz alguns vídeos sobre isso aqui com vocês. Deixa eu pegar aqui o eixo de imitação motora para a gente conversar sobre isso. A imitação motora, ela tem muitas fases. Eu já fiz vários vídeos aqui que a gente começa fazendo com a imitação motora, com um objeto, por exemplo, com um carrinho, né? Que eu falo assim, faça isso. Aí a criança faz. A gente já pode começar a colocar o som. Se você tá vendo que a criança tá se perdendo muito, ela olha pra sua boca, olha pro negócio, não faça o som, só faça a imitação. Faça isso. E a criança faz. Faça isso. Aí a criança faz. Essa daqui é a primeira etapa esperada pela criança. A segunda etapa é com objetos discriminados. Então, assim, você coloca 2 objetos, vai colocar ali, sei lá, a colher e o negocinho. Aí faça isso. Aí a criança não tem que pegar esse daqui, não. Ela tem que fazer com esse daqui. Para discriminar que esse daqui que é o objeto para fazer imitação. Imitação com pé e perna, imitação com mãos. Então, gente, eu tenho várias horas da prática sobre isso, que são super importantes. Em falar sobre imitação, aí a gente vai chegar num ponto que eu recebi uma pergunta super pertinente, acho que foi no YouTube. Porque eu fiz uma sequência de imitações com Aquiles, que primeiro ensinei ele de forma isolada, que é, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Mas assim, foi de forma isolada isso. Quando ele chegou ali 80% de acerto em cada imitação, eu juntei tudo para virar uma tentativa só. Então eu fazia uma sequência, sempre randomizando, mudando o posicionamento dessas imitações para ele não decorar. Por quê? Para testar primeiro, ele tem que manter o foco atencional em mim. Porque ele tem que me imitar numa série de coisas. Então, assim, ele tem que manter esse foco atencional. E outra, discriminação de estímulos. Uma hora a minha mão tá aqui, outra hora eu tô batendo os pés. Então, e fazendo esse revezamento, esse trekking que ele tem que ficar trocando esse posicionamento, a gente tá trabalhando mais de um eixo ao mesmo tempo. Então, é super importante a gente trabalhar dessa forma. Primeiro a gente começa com esses movimentos de forma isolada e depois a gente vai agrupando e fazendo essa modificação. E a próxima etapa é trabalhar a velocidade. Faça isso. Faça isso. Faça isso. Porque ele vai ter que imitar nessa cadência também os movimentos. É extremamente importante isso. Então, ok, gente. É muito importante a gente fazer esse revezamento e modificar. Aí veio a sacada do Gustavo. O Gustavo sempre tem umas sacadas maravilhosas, porque ele chegou, Dani, por que não, no final da imitação das músicas, que a gente está fazendo várias coreografias de música, colocar uma imitação orofacial que ele já saiba fazer? Tem que ser um movimento que ele não que ele imite, mas que ele saiba fazer. O Aquiles, ele faz brrr, o Aquiles faz Então, no final, a gente fez ali palma, 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 pé, 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 roda, 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 caranguejo na maré, e no final, brrr, e entrega o reforçador. Então, assim, ele vai associando, poxa, esse último movimento veio uma coisa legal. Lembra quando eu ensinei e falei para vocês sobre atividades que são em cadeia, que a gente entrega o reforçador no último elemento da cadeia para a criança associar que aquilo dali é bacana? Aí vale a mesma coisa. A gente fez uma cadeia de imitações e no final, brrr, ou Tem até a música do sapinho, né, que é a da princesa. Eu não sei muito bem essas músicas, mas eu lembro que o final é justamente essa imitação, da língua para fora. Então a gente pode ir trabalhando isso, porque esse daí vai ser o próximo passo para a gente conseguir trabalhar a imitação bem, essa imitação orofacial e pegar a imitação vocal junto. Então, espero que nas próximas semanas esteja contando mais novidades em relação a isso. Agora, gente, eu vou abrir o nosso grupo lá do Telegram.
e vou mandar o link do Google Meet para conversar com vocês. Eu adoro ter essa conversa cara a cara com vocês. Se vocês não quiserem abrir a câmera, tudo bem, mas eu adoro conversar com vocês, saber as dúvidas de vocês. Muitas vezes eu aprendo também muito, então eu vou mandar o link lá para a gente conversar. Então, vou fechar aqui a live, mandar o link e espero vocês lá no Google Meet, tá bom? Abraço para todos vocês. Se você tá vendo essa live depois, deixa suas dúvidas nos comentários, dê preferência pelos comentários, porque uma dúvida de um pode ser do outro, mas também pode mandar no direct. No direct eu demoro um pouquinho mais para responder, gente. Eu sou terrível, mas eu respondo todo mundo. Demoro, mas respondo. Então, gente, até mais. Te vejo lá no Google Meet. Até mais.